No Bacamarte eu achei leis que resolvem questão, que fazem melhor processo do que qualquer escrivão. Esse adágio popular, durante muito tempo, representou como as coisas funcionavam aqui no Cariri, principalmente ali na Primeira República, ou a chamada República Velha, como muita gente conhece. Uma época em que a voz dos coronéis valia mais do que qualquer constituição. E hoje eu vim até a cidade de Barbalha, no local chamado Alto do Leitão, para gravar para vocês um conteúdo a respeito de como as coisas funcionavam por aqui naquele período. No dia 5 de janeiro de 1928, aqui nesse local onde nós estamos, a volante do sargento José Antônio do Nascimento, mais conhecido como José Antônio do Acauã, fez parada e ordenou que 5 prisioneiros cavassem suas próprias sepulturas. E aqui mesmo eles foram fuzilados. Essa história, para quem escuta ela só a parte do começo, acha que Zé Antônio fez justiça. Botou fim na carreira de uns cabas malfeitor que andavam aqui por esse sertão, fazendo toda sorte de irmanteiro. Agora, escuta ela até o final para tu saber como é que foi direitinho. Em 1923, lá na feira do sítio dos Moreira, hoje município de Moreilândia, João Marcelino foi desarmado pelo subdelegado local, lá do distrito, Ioiô Peixoto. Naquela época isso era uma ofensa que não dava para aceitar. E a faca, que João tinha como de estimação, e foi tomada dele, segundo José Peixoto Júnior. Essa retirada dessa faca se deu por conta de uma intriga que foi criada e que não tinha muita justificativa. Ela terminou nas palavras de João 22, como ele ficaria conhecido já na época do cangaço, como a promessa de que muitas faquinhas iam surgir a partir daquela que tinha sido levada. Esse desacato, quando foi relatado por irmão dele, Manuel, que depois, na época do cangaço, ficou conhecido como Bom de Veras, ficou jurado de ser resolvido. Os Marcelinos não iam levar para casa esse desaforo cometido por Ioiô Peixoto. E é aí que começa a vida de 3 vaqueiros, 3 homens do campo, que largaram o que tinham para trás e foram viver a vida do crime. Essa promessa de vingança a Ioiô Peixoto forçou com que os Marcelinos abandonassem os bens que tinham e caíssem nas armas. Viveram aí durante cerca de 4 anos, atuando aqui nessa região, principalmente focando nos assaltos aos comboieiros e representantes comerciais que circulavam nessas rotas aqui do Pernambuco, da Paraíba, enfim, que tinham a região do Cariri como ponto final. Acontece que essa vingança levou algum tempo, e Ioiô Peixoto, inclusive, chegou a contratar um pistoleiro para tentar pegar os Marcelinos, ele quase conseguiu, mas também foi assassinado pelos irmãos. O fato é que eles não tiveram carreira muito longa, embora em 1926 eles tenham chegado a acompanhar o bando de Lampião, quando ele esteve aqui em março de 1926, eles terminaram não se engajando nas mesmas estratégias do Rei do Cangaço e optaram por ficar por aqui, até porque existia uma vingança a ser cumprida. E ela foi de fato cumprida ali em meados de 1927, no comecinho do ano de 1927, que foi o assassinato do subdelegado lá da Serra dos Moreiras, o já mencionado Ioiô Peixoto. Só que uma vez metidos no crime, não tinha mais salvação, né? E para você ser cangaceiro naquele período, e principalmente ter uma sobrevida, era quase que uma praxe, era quase que obrigatório que você tivesse o ímpeto de prestar serviços para alguns coronéis aqui da região do Cariri. Há inclusive a referência de que os Marcelinos eles teriam prestado serviço para Isaías Arruda de Figueiredo, que era chefe político de Missão Velha e também exercia influência em Aurora. Guardem essa informação, a prestação de serviço para os coronéis. O fato é que Bom de Veras foi o primeiro dos irmãos que tombou morto, em confronto com algumas forças volantes do estado do Pernambuco. E logo em seguida, no comecinho do ano de 1928, foi a vez de João 22, já em terras barbalhenses. Aí a gente tem o início do fim dos cangaceiros marcelinos, que ficaram notabilizados pelos assaltos que cometeram aqui, e também
por terem tido ímpeto, né, a audácia de tentar assaltar a casa do Coronel Xavier no município de Barbalha. Essa daqui que vocês estão vendo nas imagens agora. Um chalé muito bonito e que marcava a presença econômica do seu proprietário, de uma das famílias mais tradicionais com propriedades no sertão de Pernambuco e aqui no Vale do Cariri. O fato é que essa morte de João 22, ela não levou somente ele. O mais novo dos irmãos, Lua Branca, também foi baleado nessa ocasião e mais 4 homens foram presos pela força volante do sargento José Antônio. Essa força volante tinha vindo designada já de Fortaleza para cá, focando nesse processo de desmantelamento desses grupos criminosos que atuavam aqui na região do Cariri. O objetivo do governo, no primeiro momento, podia parecer até muito coerente, né? Mas tem umas minúcias que a gente precisa esclarecer. E é isso que a gente vai fazer agora. A entrada do corpo de João 22 na cidade de Barbalha representou um espetáculo macabro que as pessoas saíram para assistir. Uma vara de pau foi utilizada e o corpo dele foi amarrado nessa vara e seu cabelo saiu arrastando pelo chão. O longo trajeto do pé da serra até a ruinha, né, o arruado principal da cidade de Barbalha, tinha maltratado muito o corpo dele. E o que ocorre é que existia aquela demanda de que algo fosse feito em relação ao irmão mais novo, Lua Branca, e os outros 4 homens que tinham sido presos e que, segundo a polícia, tinham amplo envolvimento nas atividades criminosas do bando dos Marcelinos. João Gomes, Joaquim Gomes, Pedro Miranda, Manuel Toalha e Lua Branca, ou Raimundo Marcelino, como era seu nome de batismo. Estava ali o desfecho dos Marcelinos. Eles, que estavam aprisionados na cadeia pública de Barbalha, que hoje a gente conhece como Palácio 3 de Outubro, mas naquela época ainda não tinha esse nome, terminaram sendo convidados a deixar a cadeia com a alegação de que iriam para Fortaleza, onde seriam presos e passar pelos devidos depoimentos. Só que não era muito interessante esse povo ir para Fortaleza não, viu? Lembram que eu falei que um dos braços de sustentação do cangaço e do banditismo, não somente na região do Cariri, mas a nível de Nordeste, estava na mão das forças políticas e econômicas daquele período, e que esse povo prestava serviço para os grandes potentados rurais e econômicos de onde quer que eles estivessem e atuassem? Pois muito bem. No ano anterior, em 1927, Isaías Arruda tinha tido muita dor de cabeça com alguns dos seus homens que tinham sido presos e levados até Fortaleza. O que é que acontece? Quando o camarada saía daqui, desse feudo político, onde esses caras dominavam com tanta força, e iam para a capital, a imprensa de oposição tinha também seus tentáculos, e eram tentáculos muito fortes. E geralmente eles conseguiam fazer entrevistas e acariações onde esses presos eles terminavam dando nomes, dando o dono de algumas ações criminosas. Isaías Arruda de Figueiredo, por exemplo, como se sabe hoje em dia, graças à grande biografia que João Tavares Calixto Júnior escreveu, foi responsável por organizar 2 assaltos a grandes cidades do estado do Rio Grande do Norte, Apodi e Mossoró. No caso de Mossoró, ele não foi bem sucedido não, porque o bando de Lampião terminou sendo escorraçado da cidade, como a gente já sabe. Mas tinha o dedo dele por trás. Então, o sargento José Antônio não estava exatamente cumprindo ordens legais. Ele não estava com o objetivo de garantir a seguridade da região quando tirou aqueles homens daquela cadeia naquela manhã de 5 de janeiro e pegou a velha estrada da feira, que passava exatamente aqui. No alto do Leitão, nós tínhamos um entroncamento, onde você decidia se ia para Juazeiro ou se ia para o Crato. E era uma estrada bastante movimentada. Esse ponto tem um simbolismo muito grande na história dos Marcelinos, porque aqui nesse local eles fizeram alguns assaltos e chegaram inclusive a travar combate com as forças volantes. Antes de sair da cadeia de Barbalha, Zé Antônio do Acauã reuniu seus homens e reuniu também os prisioneiros.
O objetivo era, claro, registrar aquele momento. Não era qualquer prisão que tinha sido efetuada. A gente está falando da prisão do último dos Marcelinos que estava atuando, o mais novo dos irmãos, Lua Branca. Era muita coisa e precisava ser registrado. A foto é essa daqui que vocês vão ver agora. Saindo de lá, eles seguiram pela Estrada da Feira, como eu mencionei, e fizeram parada nesse ponto que, como eu falei, também tinha muita representatividade na história dos Marcelinos, que já vinham sendo perseguidos pela polícia há algum tempo. Chegando aqui, Zé Antônio do Acauã ordenou que os homens iniciassem a cavar suas próprias covas. E foi o que foi feito. Na medida de que as covas iam sendo cavadas, eles iam sendo fuzilados. O último foi Manuel Toalha, que, nas palavras de Dr. Napoleão, era apenas um menino de leve trás, um sujeito que trabalhava vendendo pão e que levava um balaio na cabeça com uma toalha para preservar a muleira, e por isso tinha esse apelido. Manuel tentou correr, mas foi fuzilado. E os corpos foram todos sepultos aqui. Durante muito tempo, essa história foi colocada em segundo plano. Esse cemitério, que hoje está em estado de ruína, foi, durante muito tempo, inclusive, extremamente esquecido. O Dr. Napoleão conta que em 1943, quando ele estava indo fazer o teste de admissão do antigo ginásio do Crato, o hoje muito conhecido Colégio Diocesano, o velho Farosa, um vaqueiro da propriedade de seu pai e que conhecia muito essa região aqui, o velho vaqueiro explicou ao menino, que estava ainda nos seus primeiros anos de vida, entrando na vida adulta, que depois ele procurasse saber a história por trás dessas cruzes que estavam aqui abandonadas. Levou muito tempo, mas na década de 70, o Dr. Napoleão pegou sua belina velha e terminou vindo descobrir o que se passava por aqui. O fato é que o devido processo legal não foi cumprido aqui. O sargento José Antônio do Acauã foi policial, promotor, juiz e jurado. E ele não foi punido pelo que ele cometeu. Por quê? Porque havia um certo interesse, como eu tinha mencionado antes, na morte desses sujeitos. Em outras palavras, um termo que talvez vocês entendam melhor, queima de arquivo. Como eu mencionei, não era muito bom que esse pessoal fosse bater lá em Fortaleza. Quando chegasse lá, eles iam poder contar tudo que sabiam, né? E muitas vezes você mata o agente, mas você não mata a causa daquela doença. Foi o que aconteceu aqui. Os cangaceiros foram exterminados, mas os patrões, os mandantes e os braços fortes aliados continuaram livres, leves e soltos. Parece coincidência, né? A gente vê muito caso desse ainda acontecendo nos dias de hoje. Isso serve para mostrar que as coisas não mudaram tanto, não. E que o cemitério dos fuzilados do Alto do Leitão, ele ainda é um depoente importante da história política desse país. No final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, esse local ficou bem demarcado, as cruzes foram repostas, tinha inclusive uma coberta. Eu vou mostrar para vocês uma foto de Ângelo Osmiro, que ele fez com o Dr. Napoleão aqui. Há algum tempo atrás, a Prefeitura de Barbalha anunciou que tinha iniciado o processo de desapropriação desse local, que tem sim que servir como memorial. A gente não pode estar selecionando as memórias que vão ser mantidas, principalmente quando as memórias que estão aqui são memórias que têm uma evocação política importante. A gente só consegue melhorar as coisas quando a gente consegue ir até a raiz dos problemas. Não adianta você estar matando os intermediários se você não pune também quem causa toda essa desinstabilidade, né? E eu gostaria de dedicar esse vídeo, eu já tinha gravado aqui em outras vezes, mas sempre gosto de estar voltando aos locais de memória para fazer menção, a memória do meu amigo José de Montier Ferreira, quem primeiro me contou essa história, e veio aqui comigo algumas vezes
e que muita saudade deixou. E também a memória do Dr. Napoleão Tavares Neves, que muito se esforçou pela história do Cariri, e principalmente para conscientizar a história que estava por trás aqui desse local, do cemitério dos fuzilados do Alto do Leitão.